Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Pegue a sua mão, a Bíblia. Quero convidar os irmãos a abrir ao livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2. O verso é o de número 16. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 16. Glória a Deus. Todos se encontraram, amém? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, vai dizer assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça por um minuto. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos reunidos nesta noite para a glória do teu santo nome. Senhor Espírito Santo, nós convidamos o Senhor para estar conosco. Pai, nos ajuda, Senhor, que pelo teu Espírito da verdade, tua palavra venha a ser pregada. Fala segundo o teu querer, a tua vontade, Senhor, de maneira clara, simples, objetiva aos nossos corações, para que venhamos compreender qual seja a tua boa, Senhor, vontade para com cada um de nós. E desde já, Senhor, aniquilamos a ação do inimigo, Senhor, para que todos possam entender, compreender, Senhor, e guardar a tua palavra. E agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome seu assento. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 2, diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho, E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca teria crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, mas são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele
de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu gosto muito de ler esse capítulo 2 de 1 Coríntios, porque nos traz para cada um de nós um entendimento maravilhoso. Sabemos que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Se fosse nos dias de hoje o maior teólogo, seria o melhor professor de todos os tempos. Porém, Paulo vai ter um encontro com o Senhor Jesus. E sabemos que Paulo é um dos apóstolos que não viveu com Cristo. Ele é um que chega após a ascensão de Cristo. Após Cristo subir, ascender aos céus. Mas um dia, perseguindo os cristãos, caminho de Damasco, ele vai encontrar o Senhor. E ele vai ser ali transformado. Eu quero que vocês entendam que as situações que nós vivemos, que nós buscamos explicações. E a palavra a qual a gente usa muito, ela se chama porquê. Você já olhou para algumas situações e disse por que isso, por que aquilo? E você fica com essa palavra dentro do seu coração, na sua mente, e ela trabalha em você. Mas o porquê? Porque você não acha uma lógica, porque não acha um entendimento, porque não tem nada neste mundo que você possa comparar com aquilo que você está tentando entender. Às vezes você quer entender muito uma coisa, mas não tem nada diante dos teus olhos que possa explicar aquilo. Mas um dia você encontra alguém que fala da mesma coisa que você tenta entender, mas não consegue. Saulo, enquanto ele está perseguindo os cristãos, quando ele encontra Jesus, na mente dele ele está fazendo certo, no coração dele ele está fazendo certo, mas para o Senhor Jesus ele está errado. Não é diferente do que acontece nos dias atuais. Tem um monte de gente que acha que está fazendo a coisa certa, mas para Jesus está é onde muitos na igreja erram, porque Jesus fez o que é certo. Saulo, presta atenção, estava no apedrejamento de Estevão, coordenando o apedrejamento de Estevão, Estevão lá embaixo levando pedrada, olhando para o céu e dizendo: estou vendo o céu aberto. Irmãos, a Bíblia, ela é muito interessante. Quem já levou um trupicão e não xingou? Aleluia, o restante tudo abriu a bocona, né? Misericórdia, olha só. Gente, até crente aqui xingaram, hein? Olha. Agora não, né? Mas não levantou a mão, né? Preste atenção. O que você pensa quando você se machuca? Você consegue raciocinar? A dor, ela é intensa. A dor, ela provoca uma reação dentro de você que você não vai saber discernir aquilo imediatamente. Uns ficam quietos, uns choram, outros ficam com raiva, outros xingam. Cada um tem uma reação. Só que o interessante é que Estevão teve a mesma reação de Jesus. Glória. Os mártires tiveram a mesma reação de Jesus. Glória a Deus. Os que aprenderam o mesmo evangelho tiveram a mesma reação de morrer calado. A mesma reação de não reclamar. Eita glória! Então o que tem na palavra de Jesus que, para que você entenda, inibe a dor,
não faz com que a dor desapareça, mas faz com que o ser humano suporte a dor. Não tira você da guerra, mas te põe na guerra, mas não para ser derrotado. Às vezes as pessoas olham e dizem, mas ele está sendo apedrejado, mas é na hora que ele é apedrejado que ele vê o céu aberto. É na hora que a pedra está caindo, como que alguém sendo apedrejado. Imagina a vergonha, o medo, o desespero daquele homem naquele momento. Mas lá em cima está um homem chamado Jesus. Olharam para o céu aberto, na muralha estava salvo. Olhando para baixo e dizendo, pedra nele. Irmãos, o homem conseguiu olhar para cima. E acredito eu, que no pior momento da vida dele. Aleluia. O texto não diz que ele pediu ajuda. O texto não diz que ele falou, alguém me tire daqui. O texto diz que as palavras que saíram da boca daquele homem foi esta: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Aleluia. O interessante é que essas palavras também saíram da boca no dia. Aleluia. Agora, vamos entender uma coisa aqui. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Pastor, mas nós estamos lá na mente de calma. É isso mesmo. O que é a mente de Cristo? O que é olhar para Jesus? Quem tem a mente de Cristo, irmãos, aonde passa o inferno bate em retirada. Quem tem a mente de Cristo, os demônios passam longe. Sabe por quê? Porque nunca está só. Estevão olha para cima, vê o Senhor à destra do Todo-Poderoso, e ele roga por aqueles homens: Senhor, perdoa, pois não sabem o que fazem. Como que alguém sendo apedrejado, pedras caindo sobre ele, no rosto, no corpo, ainda consegue olhar, firmar o corpo e pedir misericórdia, em outras palavras? Como? Agora você entende que aquele homem não estava só no pior momento da vida dele? Que a força que aquele homem teve não era natural, não era humana? Que quem manteve ele com o raciocínio, com a lógica, não é deste mundo. Quem estava com ele naquele momento, fortalecendo ele, quem abriu o céu para ele ver, abriu os olhos para ele ver, é divino. Agora você entende que quando o céu se abre tem um detalhe: quem está lá em cima está vendo quem está. Aleluia. Quando ele fala que ele vê Jesus à destra do Todo-Poderoso, o Senhor está vendo quem estava atacando. Aleluia. A gente esquece que quando o problema chega, tem alguém vendo quem jogou. A Bíblia diz: aquele que não tem pecado, que atire. Mas o interessante é que nesse exato momento Jesus está a proteger uma prostituta. Prostituta quando chega para ele com pecado, mas quando sai da presença dele é uma mulher de caráter, é transformada, é mudada. Quando sai diante da presença dele, outrora alguém disse: não era ela?
O que aconteceu? Dos meus pecados fui absorvida, porque encontrei no meio do caminho, no dia da execução, onde também seria, pela lei dos judeus, apedrejada. Mas agora, veja bem, por que que ela não foi apedrejada? Porque Cristo está diante dela, anotando na terra o nome daqueles que estão ali para atirar. Você acha que quem atirou a pedra em Estevão não foi anotado também? Pastor, o que você quer dizer com isso? Presta atenção. Tacar a pedra é fácil. Verdade. Sempre tem alguém que vai ter que dar conta do que aconteceu. Quem estava liderando? Quem estava liderando? Saulo. O apedrejamento era liderado por... Quem estava em cima olhando é... Você ainda não entendeu? No caminho de Damasco, Jesus vem ter com quem? Opa, taca a pedra você passou, mas em vão não fica não. Pedra nele você jogou, mas agora o negócio é comigo. Guardado na glória ele está. Agora tu vai aprender a padecer pelo evangelho. Não toca naquilo que você não gerou, não mexe com quem você não conhece. A primeira coisa que vai acontecer com ele, quando ele se depara com a luz do Senhor, ele vai cair. A primeira coisa que acontece com ele, viu ele cai. Ele está montado em um... Sabe o que significa o cavalo naquele tempo? Só quem tinha autoridade andava no cavalo. Mas alguém com uma autoridade maior que a dele passou e o cavalo falou: desce. Não te lembra não de Balaão? O bichinho está andando, mas quando vê o anjo do Senhor, ele também diz: desce, desmonta, rapaz. Tem alguém maior que você aqui. Aí em cima de mim, na presença dele, não. Nem o animal aceitou. Desce, desmonta. Quando Saulo olha, vê aquele clarão. Talvez você olhe e fale assim. Cientificamente dão alguns relatos, vamos dizer assim, que ele caiu, bateu certa parte da cabeça, perdeu momentaneamente a visão, porque afetou, enfim. Mas quando olhamos para o texto, ao ver este homem caído, ele tem que descer. Ninguém chega a Jesus grande demais. Ninguém chega a Jesus dizendo: eu sei tudo. Ninguém chega a Jesus dizendo: eu posso fazer tudo. Mas Saulo podia. Ele era favorecido. Ele tinha cartas para perseguir os cristãos. E Jesus a autoridade para parar a perseguição. Então, agora o Senhor, ao ele ver a glória ali do Senhor, a luz resplandecendo do Senhor, entenda que este homem não tinha luz em sua vida. Por isso que a luz ofusca os seus olhos. Aquele que tem a luz do Senhor, ele não fica ofuscado quando ele chega, ele fica alegre porque ele identifica, ele sabe quem chegou na casa, ele sabe de quem que é aquela luz que está brilhando na escuridão. Ele fica sério. O profeta é enviado, mas vai com medo. E quando chega, devolve a visão para aquele homem. E agora ele passa a saber que tem alguém maior, que tem alguém superior. E é Jesus, e é verdade. E o evangelho é real. Agora ele se arrepende porque ele passa muito tempo perseguindo os cristãos. Então ele vai tentar se aproximar dos irmãos, mas a igreja rejeita.
Agora a igreja rejeita aquele que tem o nome de Paulo. O porquê a rejeição de Paulo? Porque outrora o testemunho dele era horrível. Então, ao adentrar agora em um novo mundo, ao adentrar agora em um novo ensinamento, aí Paulo vai ter que aprender. Irmãos, não ache você que o Senhor converte Saulo, se torna Paulo e ele sai e vai pregar. De jeito nenhum. Uns 13 aninhos de molho esperando, aprendendo. Ele querendo sair, o Senhor diz: não, tu primeiro aprenda, filho, porque não dá para ensinar se não aprendeu. Primeiro vai ter que quebrar algumas coisas que estão em você. Você veio com o ensinamento de homem, o ensinamento divino demora um pouquinho para você pegar, porque você vai ter que experimentar algumas coisas que você ainda não passou, que você vai ter que viver algumas coisas que você ainda não acredita, que está além da tua realidade. Então você precisa sentar e aprender, para depois sair e praticar, porque o evangelho é prática. Irmãos, antes não conhecer do que conhecer e não praticar. O evangelho é para prática, o ensinamento é para sair a campo. Cada um é chamado para algo, e agora ele vai ser chamado para uma grande obra. O atleta cristão, o maior doutrinador de igreja, Paulo, vai quebrar o protocolo agora. Irmãos, vivemos tempos difíceis para as igrejas. Vivemos tempos difíceis para quem tem fé. Vivemos tempos dificultosos para quem está buscando verdadeiramente a Jesus. Trocar a palavra pelo louvor, trocar a adoração por muitas outras coisas. Irmãos, o centro hoje da igreja, em muitos lugares, não é mais Cristo. É A ou é B. Estão esquecendo que a igreja é espiritual. Estão esquecendo que a igreja é um processo. É onde te para no caminho. É onde você escuta o que você não quer. É onde você não faz o que você quer. Porque no meio do caminho Saulo queria continuar a perseguição, mas alguém que parou ele, fez ele entender que vai ter que aprender. Às vezes a gente vem e diz assim: para que eu vou lá para escutar isso? Porque ninguém vai entrar na tua casa para falar o que você não quer escutar. Mas quando você entra na casa dele, você escuta o que ele tem para te dizer. Às vezes, irmãos, nós não compreendemos algumas coisas, mas no final não queremos mais nos apartar dele. Então, ao olhar agora, vendo que esse homem ele está aprendendo, e o professor deste homem agora se chama Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se Gamaliel era doutor, chegou alguém capaz de ensinar com uma sabedoria além da sabedoria de Gamaliel. Aí, no capítulo 2, diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Verso 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de
poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Agora você entende porque Paulo diz isso? Sabedoria, vou falar de uma outra maneira. Sabedoria Paulo tinha, conhecimento Paulo tinha. Irmãos, poliglota. Paulo falava 4 idiomas. Paulo tinha a base da lei. Paulo tinha todo o conhecimento da lei. Mas ele descobre que o Espírito não só fala, mas ele age. Qual é a ação da lei? Prender e soltar. Qual é a ação do Espírito? Da vida. A lei prende, solta e mata, mas o Espírito dá vida. O Espírito do Senhor dá vida. Então, se alguém matar, Ele é Deus para ressuscitar. Se alguém prender, Ele está além de tudo, Ele pode absolver. Irmãos, agora ele vem e ele vai pregar. E agora a firmeza das pregações de Paulo está na autoridade do Espírito Santo, no mover do Senhor. Eu costumo dizer que atitudes falam mais que palavras. Se vir alguém aqui hoje, acamado num leito, e Jesus levantar, acabou o culto. Talvez alguém pergunte, por que, pastor? Porque você vai ter certeza que ele está na casa, você vai se derramar em lágrimas, o teu espírito vai sentir o espírito dele, e como que o pregador vai pregar, se você vai estar cheio da presença dele, e quando a glória toma conta da casa, quem pode falar? Eu acredito que todos vão dar glória, que todos vão falar, Senhor, muito obrigado, Senhor. A atitude do Espírito, o poder do Espírito, é maior do que qualquer coisa. Pastor, porque a palavra nos leva a ter encontro com o Espírito Santo, nos leva a ser convencido pelo Espírito Santo, mas quando Ele quer entrar, quando Ele quer agir, quando Ele quer mudar a história, irmão, deixa Ele falar, porque todos estão aqui, até eu, para aprender com Ele. Muitos buscam no conhecimento humano, se garante no anel de teologia, se garante num diploma feito de papel, mas na hora, irmão, que precisa levantar a mão e dizer, Senhor, entra na peleja, irmão. Às vezes o céu não está escutando alguns pregadores. Por quê? Porque está vindo com diploma de homem, não está vindo com bagagem do Senhor, está vindo com ensinamento que alguém disse é assim, mas o Senhor diz, não, meu filho, não é assim, porque nunca é do jeito que o homem quer, é do jeito que Deus quer. Irmãos, certo dia eu fui numa igreja, eu fui ministrar naquela igreja. Eu vi um casal entrar na igreja, eu falei, misericórdia, pai, o homem veio com uma Bíblia de 0,5 metro, 30 centímetros de grossura, quadradona enorme. Falei, Jesus, tem um estudioso na casa hoje. E ali, irmãos, ao ver aquilo, o meu coração começou a bater forte. Eu estava começando a pregar. Falei, Jesus, é hoje, Senhor. Vão medir minha pregação de cima embaixo, embaixo em cima e dos lados, para ver onde eu erro. Porque tem um monte de gente que escuta a gente pregar para dizer assim, eu vou ver onde ele vai errar. Tem um monte de gente que começa assim, vamos ver como que ele começa a pregação, aonde ele vai pular o texto. Só que não dá para errar quando você prega o que vive e vive o que prega. Não dá para errar quando aquele que é o assunto da mensagem é Cristo e Ele está dentro do teu coração. Não dá para errar quando você está falando de coisas que você viu, vê, ouve. Porque a verdade tem um peso, quem ouve o que é verdade, sente o que é verdade. Porque há pregações que você ouve e você fica dentro de você, será que isso é verdade?
porque não traz para você a clareza nas palavras que a pessoa está usando, a firmeza que aquilo é real. Mas a verdade, ela tem um peso. E eu olhei para aquele moço, e eu fiquei impactado. Eu falei, Senhor, eu vou pregar, e preguei. Mas Deus é Deus e ninguém muda Ele. Quando terminou o culto, o moço chegou e eu olhei, o Espírito Santo diz, meu servo, os dois têm um problema, meu servo. Eles não têm. Eu falei, Senhor, fala para ele. Aquele moço todo imponente. Aí eu olhei bem para ele assim e falei, deixa eu falar algo para vocês. O Senhor falou que vocês têm um problema que vocês não têm. A moça baixou a cabeça. Quando a moça baixa a cabeça, o Senhor diz, meu servo, eles querem ir para outro país. O Senhor diz que vocês querem ir para outro país. A lágrima desceu no canto do olho. Ele ficou duro, ficou uma posição tipo, quero ver se é isso mesmo. O Senhor continuou falando, meu servo, eles fizeram um propósito. Quando o Senhor termina de ministrar no meu coração o que estava acontecendo na vida deles, e ela falou, é tudo verdade. Aí o Senhor diz assim, só tem um detalhe, meu servo, diga para eles que hoje eu dou a festa do casamento, diga para eles que eu preparo tudo, mas que antes deles irem no aeroporto, que eles se casem. Ai, Deus me deu, ai, Deus falou. Tem uma condição, filho. Desde a minha meninice eu cumpro toda a lei, cumpro tudo isso, Jesus, só te falta uma. Sempre falta, mas é perfeito. Nós não somos, sempre falta. Pede algo para Ele, Ele te mostra o que falta para você. É só você pedir, a primeira coisa que Ele vai dizer, tu não orava, volta a orar. A segunda coisa que Ele vai dizer para você, faz tempo que você não jejua, volta a jejuar, depois você vem falar comigo de novo. Sempre falta uma. Não dá para chegar nele e falar, eu tô, perfeito. Dá não. Saulo sabia de tudo, mas quando chegou nele e falou, Saulo, você já sabe de tudo da lei, ainda te falta uma, o meu. O homem sabia de tudo, só faltava algo para ele. A sabedoria da terra já estava na mente, no coração, já dominava ele, mas no céu ainda não. Não adianta você conhecer tudo aqui na terra, não adianta você ter de tudo, mas o que é mais importante que vem do céu, tu ainda não tem. Não adianta ter toda a riqueza terrena, mas os tesouros no céu guardados, você ainda não tem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O casal ficou tão impactado com aquela mensagem que foram do meu trabalho, descobriram onde eu trabalhava e foram lá. Chegaram lá um dia, vim falar com o Senhor. Falei, Jesus, você já pensa o pior, né? Pronto, lá vem. Mas pode falar. Tudo que foi falado aconteceu. Ganhei a chácara, ganhei isso, ganhei aquilo. Deu tudo para nós. Só tem um problema. Eu falei, qual foi o problema? Aí eu levantei a voz. Qual foi a voz, irmãos? Que o tamanho não dá. Qual foi o problema? A mulher olhou e disse assim, só um detalhe, nós tivemos no aeroporto e negaram o nosso visto. Eu falei, eita glória, como que eu vou para outro país, eu ganhei tudo, mas me negaram o visto. Aí o Senhor dentro de mim, casou? Olhei para ela, falei, casou? Como que eu vou casar se eu nem tenho casa? E se eu caso e não dá o visto, vou morar onde? Problema teu, filha. O negócio é, tu casa e vai. Tu quis ir antes de casar, não reclama com quem mandou dizer não. Você está errado. Presta atenção numa coisa, pastor, o que você quer dizer com isso?
Você sabe quantas vezes Saulo foi alertado da verdade? Sabe quantas vezes Saulo foi alertado que Jesus estava conduzindo aqueles homens que anunciavam o Evangelho? E ele mandando parar, mandando prender, perseguindo eles. A gente sempre é alertado antes. Verdade. Irmãos, sempre para receber algo, vem uma mensagem antes. Mas o problema é que a gente persevera naquilo que não é a vontade de Deus. E vem as consequências. Aí a gente diz assim: Deus, por que o Senhor não fez o negócio completo? Não. Filho, pega isso. O carro zero vem com manual. E eu sei bem, porque às vezes eu pego uns carros novos na oficina lá, e eu falo: onde que liga tal coisa? É botão, parece um avião. Você tem que pegar o manual e ler para saber onde que abre a porta-mala. Às vezes as pessoas dizem: eu já sei de tudo. Vou para a igreja para quê? Vou aprender por quê? Aleluia. Irmãos, presta atenção. Já ouviu alguém dizer: eu já sei? Já ouviu alguém dizer: já conheço? Cuidado. Aleluia. Muito cuidado. Agora sim. Irmãos, quando o Senhor fala, a gente tem que demonstrar que a gente quer. Não é assim, Mas quando você vê um crente recebendo algo, você pergunta: por que ele recebeu? A pergunta é: irmão, quanto tempo você passou na prova? Quanto tempo você ficou orando? Quanto tempo você perseverou para chegar onde você está? Ele não recebeu de graça, não foi da noite para o dia. É porque quando ele começou, ele não parou. Quando ele olhou para frente, ele não largou a mão do arado, ele não olhou para trás. Quando ele segurou na mão do Senhor, ele começou todo dia dizendo: não solta, porque eu não consigo sozinho. Presta atenção, irmãos. Quando Paulo ele prega, a demonstração do poder do Espírito é presente. Porque o que Paulo ministra não é mais pelo conhecimento, mas no conhecimento do Espírito Santo. No dia que eu preguei, tinha alguém do meu lado dizendo: vai acovardar ou vai falar? Mas o combinado, há anos atrás, quando eu perguntei: quem fala comigo? É Deus ou é o diabo? Eu perguntei, irmãos. Porque eu comecei a escutar, eu chegava e eu escutava falar com os outros, eu falava: mas vou falar isso para essa pessoa? E um dia eu estou indo no carro, eu perguntei e falei: Senhor, se é o Senhor, eu faço prova do Senhor, porque eu não quero ser enganado por demônio. Se é o Senhor que fala comigo, me mostra que é o Senhor. Se é demônio, me livra agora. Eu tinha acabado de ir no mercado, irmãos, e eu estava lá no mercado aquele dia, e eu estava escutando assim: pega um pacote de arroz, pega um pacote de feijão. Eu e minha esposa estávamos numa fase difícil, nós só tinha R$120, e precisava comprar as coisas para casa, mas ele disse assim: compra algumas coisas para você levar. Eu falei: mas só tem R$120, Senhor. E foi, a minha esposa falou: nós precisamos disso, daquilo. E fomos comprando. Falei: o dinheiro não vai dar. E o carrinho foi enchendo. Falei: o dinheiro não vai dar. Eu falei: misericórdia, vou passar vergonha no caixa. E ele: pega isso, pega aquilo. Eu falei: ai meu Deus. E ela pegou as coisas que ela queria. Eu falei: quer ver? Quando chegou lá, calculou tudo, a moça falou: R$120, moço. Aí eu olhei e falei assim: esqueci da manteiga. Ele disse assim: deixa pra lá a manteiga. Tem muita gente que ouve e acha que isso é mentira. Saímos, fomos para o Campo Belo. O culto ficava às 9 na igreja que nós estávamos.
Saímos do culto, fomos para Campo Belo, ia só eu e minha esposa, não ia ninguém não tinha nenhum obreiro com nós não. Ninguém acreditava, irmãos. Mas nós acreditávamos. Quando ninguém acredita, irmão, vai você. Quando ninguém quer ir, vai com ele. E fomos, irmão, chegamos lá. No meio do caminho eu perguntei se é demônio ou não, porque, irmão, fala assim, igual eu estou falando com você, mas uma voz, coisa mais maravilhosa, irmão. Eu gosto quando ele fala assim, olha, tá vendo ali, ó, tá com a vida assim, ó. Aí eu olho e falo assim, ei, você levanta a mão aí, ó. Aí você levanta a mão, a tua vida tá assim, 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 porque tem alguém que tá falando. E quem fala não erra. Sabe o que ele diz? Eu não erro, meu servo. Eu não me engano, meu servo. Aleluia. Oh, glória. Eu nunca passei vergonha falando o que ele fala. Eu nunca passei vergonha dizendo aquilo que ele me mostra. Eu perguntei, irmãos, e ele bradou bem alto dentro de mim e disse assim: para tu saber que eu sou homem, vou te dar 3 testificações ainda essa noite. Primeira coisa, tu não entra na casa antes do dono da casa chegar. Segunda coisa, eu falei com aquele homem no dia de hoje, pergunte para ele. A terceira coisa, te mandei certo dia levar uma primícia para aquela casa, e hoje vão testificar o que estava acontecendo na casa naquele dia. Eu falei, Senhor, amém. E fui, acelerei o carro, irmão, para chegar lá logo para saber, irmão, se era verdade ou não. Pastor, mas pode falar assim, o que não pode é mentir. Deus sabe, se eu mentir. Cheguei na casa, a mulher disse: entra, irmão. Não entro não, cadê teu marido? Ele não está. Entra, irmão. Eu falei, não entra, irmão, precisa que o teu marido abra o portão. Entra, ficou uma deve. Eu falei, irmão, não vou entrar. Eu falei, não vai entrar não. Daqui a pouco veio o irmão com uma bicicleta, uma sacolinha pendurada. Na sacolinha, o senhor diz, não entra, porque o que estava na sacolinha era o que eu tinha esquecido de comprar, um pote de manteiga. Eu falei, ô irmão, você saiu, acabou a manteiga, irmão, mas estava sem, eu fui comprar. Irmão, meu coração já se alegrou, entramos, cheguei todo empolgado, olhei para o homem e falei assim, irmão, o senhor falou contigo essa tarde, não falou? Ele falou, não. Irmãos, eu murchei na hora, mas eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Ele falou, não, não falou não. Mas o senhor falou contigo sim. Falou, não, irmão. E eu falei, Jesus, o senhor não falou com ele? Aí quando eu olhei para fora, o portão fez um barulho, eu olhei para o portão, o vizinho entrou. Aí ele disse assim no meu coração, pergunta se pela mensagem que ele recebeu não era eu falando. Mas nenhuma mensagem tu recebeu hoje? Ele falou, aquele varão ali mandou uma mensagem, vem aqui varão, chamei o outro. Quando o outro cheguei, por que você mandou a mensagem? Porque essa tarde eu estava no trabalho e Deus falou comigo, manda uma mensagem para ele. Eu não tinha como ir lá, irmãos, peguei o celular e enviei na hora. E o que o Senhor te disse, varão? Porque você disse que ele não falou contigo. Ele baixou a cabeça e ficou quieto. O Senhor naquele momento toma minha boca e diz, menino, um homem teólogo formado, irmão, com bacharelado, e diz assim, menino, você ainda é um menino. A estatura de um homem para o Senhor não é teu diploma. Aleluia. Muita gente está enganada com isso, irmão. Não adianta andar com papel na sua mão, um anel na sua mão, se não tem aliança no céu, se não tem compromisso com Ele. Entrei para dentro da casa, a jovem diz assim, mãe, eu não aguento, eu vou ter que contar para ele. Não conta, filha, eu vou contar para ele, mãe. Irmão, lembra o dia que veio você e sua esposa, vocês trouxeram uma compra para a gente? Lembro. Aquele dia, irmão, quase deu confusão em casa. Mas por quê? Porque nós não tinha nada de comer. A última coisa que nós tinha em casa, oh glória, aleluia, era farinha e fermento. Eu falei, mãe, vamos fazer pão, vamos dar pão para os irmãos comer.
E a mãe disse: se nós fizer pão, nós vai ficar sem não, mas vamos dar pão para eles, vamos fazer pão para eles comer. Tinha pão tudo quanto é jeito, mas nunca comi pão tão gostoso, tudo quanto é jeito para comer aquele dia. Vi com a barriga, mano, desse tamanho, cheio de fermento. Madrugada dentro. Aleluia. Ela falou assim: irmão, naquele dia, sabe por que a gente baixou a cabeça e ficou quieto? Porque eu disse: mãe, quando nós oferecer um pão, Deus vai prover a comida dentro de casa. Irmão, quando se abriu o porta-mala daquele carro, irmão, eu olhei para minha mãe e falei: mãe, Deus é fiel. Eu tinha dito algo, falei: Senhor, se o Senhor me confirmar tudo que o Senhor me disser, eu vou falar. Irmãos, pastor, o que isso tem a ver com o texto? Que quando você aprende com o Senhor, o ensinamento é contínuo, é diário. Quando você aprende com o Senhor, o ensinamento é no teu trabalho, na tua casa, no meio da tua família, dentro da igreja. O ensinamento ele não se dá dentro de uma sala de aula, mas ele se dá no decorrer da tua vida. Ele se dá no decorrer da tua história. O Senhor ele continua te ensinando. É um ensino gradativo. Ele só tende a crescer, ele só tende a ampliar a tua mente, de tal maneira que as pessoas não vão conseguir mais compreender. Então você não vai falar mais segundo o que é conceito humano, segundo o que é visão ótica humana, mas você vai falar das coisas que são concernentes ao Espírito. Você vai falar das coisas que são do céu. Você vai falar das coisas que podem mudar a vida de alguém. Era esta pregação que Paulo agora estava levando. Paulo estava explicando o que era lei, o que era graça. Paulo estava levando para as pessoas que ouviam ele agora: a lei que Moisés deu é assim, filho, mas a graça derramada, o ensinamento de Cristo é esse. Ali você tem conhecimento, aqui você vive no poder. Aqui você vai conhecer a história, mas aqui você vai saber o final da história. Em Cristo você conhece o final. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A sabedoria de Deus ela é oculta em mistérios. Como que Deus convence alguém? Como que somos convencidos do Senhor? Glória a Deus. Pela ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu lutei por muitas vezes. Eu li várias vezes. O meu esboço de pregação é diferente do de muitos. O meu esboço é no meu trabalho, quando não tem ninguém eu começo. A poder no nome de Jesus vai cair 10, vai cair 20, vai cair 30. Eu começo a pregar dentro do barracão onde só tem pó de lixa. Eu começo a pregar quando ninguém está vendo, mas o céu está assistindo, ele quer. Então deixa ele ver. Vai ser curado agora, lá ele acredita. Então deixa acontecer na vida dele. Irmãos, quem passa do lado de fora fala: aquele cara lá tá fora de si. Não, irmãos, é porque quando eu olho, eu imagino a igreja enchendo e Jesus operando. É quando eu olho, irmãos, eu saio daquele mundo e vou para outro lugar onde o Senhor está operando, porque Ele não opera na nossa realidade, mas na realidade dEle, porque Ele é Deus. Então quando se prega na realidade humana, irmãos, você pode falar bonito, você pode ter eloquência, mas eu quero saber se você tem presença. Eu quero saber se você tem unção. Eu quero saber se a alma se alegra com a palavra. Eu quero saber se aquele que veio buscar vai sair alimentado, disposto a olhar para Jesus como Deus, como Senhor da sua vida. Porque a pregação de Paulo levava as pessoas a olhar para o Senhor, não para Paulo. A pregação de Paulo, quando ele pregava, o poder caía. Quando as pessoas eram curadas, libertas, sabiam que Deus estava com aquele homem, então olhava para o Senhor: eu quero esse Jesus, eu quero servir esse Senhor, Ele vai mudar minha história, eu também quero ser usado igual Ele é. Aleluia.
Irmãos, a sabedoria do Senhor vem em mistérios, que é mistério, está oculto, mas Ele pode revelar. E a sabedoria do Senhor, ela está revelada. Aleluia. Quantos aqui creem no poder do Espírito Santo? Quantos aqui creem que Deus cura, que Jesus opera milagre, maravilha? Da onde veio esse crer? Da onde veio essa fé? Quem te mostrou isso? Quem te revelou essa verdade? Não foi um homem, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo que te revelou. Que Ele sabe que você crê, então você pede, Ele opera. É isso que Paulo quer dizer, irmãos. Tem muita gente que quer conhecer a letra, mas não quer ajudar histórias serem reescritas no reino da glória. Tem muita gente que quer aprender a ler bem, mas ora mal. Tem muita gente, irmãos, que olha para um futuro que só sobe, mas esquece que para o céu de glória, irmão, não tem avião que leva. Estamos vivendo um tempo, irmãos, que estão esquecendo do Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo um tempo que o centro da pregação não é mais Cristo. Qual é a melhor pregação? Qual é o melhor pregador? Eu posso te falar com toda certeza. Sabe quem é o maior pregador? Jesus. Sabe quem é o maior professor? Espírito Santo. Eu já vi pessoa ser desmontada com uma palavra. Amigo meu, crescido junto comigo, saímos da favela junto. Ele cresceu na vida, se tornou um cara com bastante dinheiro. Me encontrou um dia, falou: estou convertido. Eu falei: tá, glória, eu também. Falei: também igual. Falou: estou numa igreja grande. Falei: aleluia, eu estou numa igrejinha. Ele falou: estou no 2º ano teológico. Eu falei: glória a Deus pela tua vida, irmão. Aprenda mesmo, ensine os outros. O problema é que ele começou a me humilhar. E ele falou, e eu fui rebatendo, irmão. Parecia jogo de beisebol. Ele jogava a bola, ele jogava e eu... Chegou uma hora que eu fiquei sem força. E ele falando: sabe isso e aquilo. Eu falei: Senhor, eu estou passando vergonha. Ele falou: sabe o que eu aprendi? Eu falei: Senhor, o Senhor não está escutando não? Eu não tenho mais nada para falar para ele. Eu só acredito no Senhor. Aí eu escutei assim: pergunta para ele isso, meu servo. Aleluia. Quando eu perguntei, acabou a conversa. Aleluia. Teu professor é de carne, o meu é Senhor dos senhores, é Deus dos deuses, irmão. Se você crê, Ele ensina. Se você crê, Ele fala. Se você crê, Ele está contigo. A diferença é essa. Eu já ministrei em igreja, e eu falei o que o Senhor mandou, e eu falo em espírito com o Senhor. Ele disse: Senhor, não acreditaram não. Ele falou: pera aí, meu senhor. Em outras palavras, chama aquele que está no fundo. Ei, você, fala que eu estou curando. Vai pôr a enfermidade para fora. Quando chega no altar, fala: ele que mandou. Sai daí de dentro. Aí a pessoa para e pensa: será que a mensagem dura era dele ou era do Senhor? Irmãos, quando Paulo pregou, nós estamos falando de um grande homem de Deus, mas por causa da verdade foi açoitado, por causa da verdade foi preso, por causa da verdade, irmãos, ninguém queria ele, por causa da verdade, até no meio dos irmãos que pregavam dava discussão. Nós estamos falando que quando você diz a verdade, as pessoas se levantam. A igreja diz: eu não recebo.
corpo. O outro diz: isso não é desse jeito. Mas eu te digo, enquanto o Espírito testifica, não importa o que você acha, enquanto o Espírito do Senhor opera, irmão, o que prevalece é a vontade dele. Aleluia. Irmãos, essa sabedoria, ela está oculta em mistérios, mas revelada por Jesus. E diz mais, o verso 9, como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que os amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele revelou porque o Espírito penetra. Qual Espírito? Ele conhece. Ele nolas revelou. Ele conhece. Presta atenção numa coisa: a Bíblia está continuamente nos alertando, está sempre falando. Quantos de vocês ainda está esperando morrer para ver? Não entendeu ainda. Não entendeu ainda. Presta atenção no que está escrito. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é gratuitamente. Mas nós recebemos o Espírito de Deus. Aleluia! Para que pudéssemos conhecer que nos é dado. Aleluia! O Espírito Santo não é para ficar pulando, não é para ficar rodando, não é para ficar batendo palma, irmão. O Espírito Santo de Deus é para você conhecer o reino. É para você saber, irmãos, aonde você habita agora. Paulo não disse que em Cristo você é o quê? Morador do mundo? Peregrino, não é? O que é peregrino? Você não pertence? Espera aí, como que eu moro aqui, nasci neste mundo, mas não pertenço a esse mundo? Glória a Deus. A carne veio do pó e volta para o pó, mas o Espírito é dele. E se nascer de novo, em João 3 está nele, vive nele e ele vive em você. E se você vive nele, ele vive em você. Você não é daqui, filho. Por isso que o inferno te rejeita, por isso que o mundo te perturba. Aleluia. Aleluia. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. O Espírito nos dá a conhecer. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós temos assassinos de fé. Pastor, palavra pesada. Sim. Talvez não.
Por que assassinos de fé? O que é fé? É o firme das coisas, mas se... Quantos esperam o encontro com Jesus? Quantos esperam para poder conversar com Ele? Mas sempre tem aquele que diz: isso não vai, isso não é, aleluia. Oh glória, já tentaram várias vezes tirar isso de mim, mas ele fala de novo, eu falo, não tem como negar. Eu estou dizendo abertamente para quem quiser mudar a minha opinião, irmão. Muitos aí fora dizem: é mentira isso tudo. Eu falo, então me convença da verdade, porque eu estou aqui para aprender. Só que eu não vi ninguém maior que ele ainda capaz de me convencer do jeito que ele me convenceu. Porque quando brinca ele diz é carne, quando apela ele diz é demônio, quando está morrendo ele diz eu curo. Aleluia. Irmãos, tem gente que diz assim: não dá para ver não, eu tenho que te alertar um algo. Tem muito evangélico que fala assim: nós servemos um Deus, para falar ele está vivo, né? Mas para conviver para você ele é morto? Aleluia. O Deus que eu sirvo é vivo, o Senhor a qual eu me prostro está vivo. Sabe o que é vivo para mim? Vivo é aquele que come na tua mesa, vive é o que aperta a tua mão, vive é o que conversa contigo. Talvez ele não esteja do teu lado, mas se você chamar, ele é o único que pode vir rapidamente até você. Como? Onisciente, onipresente. E o que você pede? Onipotente. Que Deus você serve? Que Deus você acredita? Aleluia. Irmãos, toda vez que alguém me para, pode ser qualquer um, mendigo, qualquer um, irmão, eu escuto. Sabe o que eu penso? A primeira coisa que eu fico ligado: se alguém do reino. Você está achando que vai parar na tua porta com uma BMW e vai dizer: ô, abre aí que eu vim do céu e vim falar contigo. Vai não, filho. Sabe por que não vai? Porque o que é bom todo mundo recebe, o que é bonito e cheiroso todo mundo quer do lado. Mas a Bíblia diz que ele não tinha beleza nenhuma, não tinha formosura nenhuma. A Bíblia diz que nessa terra ele foi rejeitado. Porque ele era Cristo? Ou porque ele anunciou a palavra? Pega aí, a multidão anda atrás de Jesus, mas quando ele dá a palavra do Pai, a multidão recua. A igreja enche por causa do milagre. Tem muita gente que vem aqui porque o pastor tem dom. A verdade é essa. Vou lá porque o homem tem dom de libertação, porque ele põe a mão em Jesus, cura e cura mesmo, tira os demônios mesmo. Ele é Deus, ele é o Senhor. Mas eu não. Mas primeiro ele diz: prega, meu filho. Quando ele diz prega, e o dia que a mensagem é dura, tem muita gente que vai. Não é diferente hoje. É não. Pastor, mas desse jeito as pessoas não veem. Jesus não mandou encher a igreja, ele chamou a gente para ser discípulo, para povoar o céu. Mas céu é lugar de gente arrependida. A gente tem que entender alguns critérios que a Bíblia tem. Irmãos, olha para isso. Ouve a palavra. Quantos deixaram de almejar o Espírito Santo? Quantos deixaram de buscar o Espírito Santo? Quantos pararam de conversar com o Espírito Santo? Quantos? As pessoas choram no louvor. Não é assim? Dependendo do louvor, todo mundo se derrama. É ou não é?
Louvor salva. Mas quando vem uma palavra que te faz chorar, fala: Jesus, eu não aguento mais. E o Senhor disse que ainda vai doer mais um pouquinho. Não é assim? Aí você vai dizer: eu não queria ouvir isso não. Não era isso que eu queria ouvir. Está incomodado? Aleluia. Está doendo? É o único jeito de sarar. Você sabe que eu me alegro? Que eu vejo a palavra como médico. Quando você chega no médico quebrado, vou tomar um exemplo, irmão Luiz, olha o tamanho daquele moço, quase 2 metros de altura. Chega lá gritando, ai, 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 o médico dá uma olhadinha assim, quebrou, segura a cabeça aí. Aí vem outro tamanho dele, tof, segura. Aí ele fala para os enfermeiros: segura os bracinhos dele aí. Não dá, amarra. Aí amarra os bracinhos dele na maca. Aí fala para o outro: segura aí perto do joelho que eu vou puxar ele. Só de pensar ele começa: não, não, não. É o pecado que o Senhor vai arrancar na hora. Sabe como que arranca o pecado? Põe a mão ali naquela ferida, puxa, põe no lugar. É um grito, é uma dor quando está saindo, mas depois... Senhor, obrigado que eu não perdi a perna. Olha para o médico, na hora, se pudesse, dava um soco nele, mas depois fala: obrigado, doutor, porque o Senhor não deixou eu perder o movimento da perna. A Bíblia diz, irmãos, que a correção é assim. A palavra, ela dói, a primeiro momento ela vem, ela corta, ela fere a alma, ela te faz chorar, ela te faz gemer, dá vontade de gritar, mas depois de um tempo, você falou: oh, Jesus, que maravilha servir o Senhor. Senhor, que gostoso é, Senhor, saber que teu Espírito Santo fala. Há uma diferença. Paulo trata desses assuntos. Diz mais, aleluia, as quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Quando o Espírito de Deus fala, parece loucura. Aí talvez você diga assim: mas o porquê? Por que parece loucura? Na sua razão, na sua lógica humana. Se você vê alguém que não está encarnado, o que você faz? Você não conhece, não sabe quem que é. Você vê um homem vestido de branco lá na porta da tua casa. É que quando é de Deus, você não vai correr de medo, porque Ele sabe da nossa reação e Ele prepara o nosso espírito para isso. Mas na lógica humana, o que a pessoa faz? Fala o quê? É perna para quem te quer, irmãos. E quem tiver na frente, o cachorro, o gato, o filho, a vizinha, sai da frente, porque corre o perigo de outro atropelar ele. Porque na hora, o medo que dá. Agora você para e pensa. Olha isso. O homem natural não compreende. Ele não compreende. Parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quando a pessoa está no Senhor, em oração, em vigilância, buscando as coisas do alto, quando ele vê, ele chora, ele paralisa, ele se alegra, ele sente a presença. Qual é a diferença? Que ele está vivendo em espírito. Existe uma vida nele, ele almeja aquele dia, ele espera aquele dia. Ele quer conversar, ele quer falar, ele quer ver. Porque ele está numa realidade que não é mais humana, ela é espiritual.
Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, pensamos igual Cristo, temos a sabedoria do alto, a testificação do Espírito. Irmãos, como vivemos? Como pessoas normais? Como pessoas que só vê o que é terreno? A mente de Cristo, o ensinamento de Cristo, enxertados em nós, agora, compreendendo aquilo que muitos não compreendem. E quando encontramos alguém que não tem à disposição a mesma fé que nós temos, o conhecimento que temos, a gente ora, porque entendemos que aquela mente não é capaz de entender. As coisas de Deus, irmãos, não são tão simples assim. Requer uma mudança, requer um novo aprendizado, requer muito da gente para a gente poder olhar para Ele e entender. Irmãos, quantos de nós já perguntamos coisas a Deus? Agora, olha que interessante. Quantos aqui já viu vulto? Bastante gente, né? Quantos aqui já viu um anjo? Por que diminuiu tanto assim? Por que eu quero que você use a lógica humana? Aí alguns dizem assim: ninguém vê os anjos. Não é assim? Ninguém vê o Senhor. Não é assim que o povo fala? E como que vê as coisas ruins? Por que para ver as coisas ruins não precisa de dom, não precisa de nada? Não precisa de santidade? É só fazer umas coisinhas erradas que você vê eles andando, passando, entrando na tua casa. Não dá bom dia, não dá boa tarde, não bate na porta. Não é assim? Só entra, passa, bagunça. E as coisas de Deus, os anjos do Senhor, por que é difícil de ver? Porque você tem que ter uma vida diferente, para ter a mente diferente, para ter um coração diferenciado do coração do mundo, para que você possa compreender as coisas do reino do Senhor. Aleluia. Irmãos, olha para Jesus, olha para o Senhor. Tem muita gente buscando um algo e não vai encontrar. Eu vou te falar qual é o maior sofrimento da humanidade. Qual é o maior sofrimento da humanidade? E ele é simples. Simples. Quantos não querem ganhar muito dinheiro? Praticamente todo mundo. Quantos não querem estar em eminência, ser famoso, ser conhecido? Praticamente todo mundo. Agora, todo mundo está buscando a mesma coisa neste mundo: ter paz. Todo mundo está buscando algo chamado paz. Consegue o dinheiro, mas não tem a paz. Consegue a fama, mas não encontrou a paz. Ganhou o mundo, mas não encontrou a paz. Porque a paz não está nessas coisas. Porque tudo isso é passageiro. Mas Ele disse que dá a paz. Ele tem a paz com Ele, Jesus. Quando se tem a paz, não importa se tem dinheiro. Quando se tem paz, nada desabala você. Você se torna uma pessoa inabalável. Alguém tenta te irritar, você riu, irritado fica o outro, fica pior ainda. Tentam algo contra você e vê que não deu certo,
Irmãos, aquele que te fez o mal é perigoso até infartar. Por que não pega? Por que não acontece? Tem gente fazendo macumba para mim, irmãos, e estão tentando e vai continuar tentando, irmão, mas não vai dar certo. Aleluia. Aí você pergunta por quê? Paz. Só Jesus tem para dar. A busca é por uma vida sem dor, sem lágrima, sem sofrimento. Você quer ter paz? Viva uma vida em espírito. Viva uma vida com Jesus. Muda a rota. Converta-se. Busque em Jesus. E você vai entender que tudo que você está procurando está em Cristo. Aleluia. Irmãos, eu quero encerrar dizendo algo para vocês. Tudo que Paulo sofreu, tudo que ele pereceu, e tudo que ele ensinou, eu imagino a alegria de Paulo por cada alma salva. Eu imagino a alegria de Paulo por saber que os irmãos estavam recebendo o Espírito Santo. Irmãos, sabe por que muita gente não recebe o Espírito Santo? Oh, glória! Porque o coração ainda não crê. Se o teu coração crê, eu vou te dizer, irmão, você não precisa nem abrir a boca, ele vem. Se o teu coração crê, ele vem. Pastor, então como que eu faço para crer? Dobra o joelho e fala: Espírito Santo, eu ainda não creio, mas eu sei que o Senhor pode fazer essa obra em mim. Eu sei que o Senhor pode me fazer crer em toda a Escritura e me tornar um discípulo de Jesus. Me faz crer, Senhor. Existe um dom, e é para crer no Senhor, e ele é dado a nós. O dom de crer no Senhor, o dom de acreditar nas coisas celestiais. E se você buscar ele, irmãos, é uma porta que se abre para uma vida maravilhosa. E eu te garanto que ela vem com lágrima, que ela vem com dor, que ela vem com injúria, que ela vem com perseguição. Mas eu te garanto que você nunca vai ficar sozinho nesta peleja, porque ele nunca deixa aquele que escolhe ele. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Alguém nessa noite que ouviu esta mensagem e ainda não reconheceu Jesus como Salvador da sua alma e gostaria de reconhecê-lo, e gostaria de aprender com o Espírito Santo de Deus, para ele te ensinar, para ele guiar teus caminhos. Se tiver alguém nessa noite que queira reconhecer Jesus como seu Salvador, é só vir aqui à frente, nós iremos orar por você. Alguém nessa noite que se afastou dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar para Jesus, é só vir aqui que nós iremos orar por você. Aleluia. Alguém nessa noite que gostaria de se unir com esse ministério, é só vir aqui e iremos orar pela sua alma. Aleluia. Quer voltar para Jesus, meu? Fala seu nome completo. Ruth Almeida de Souza. Diga assim: hoje, diante de toda a igreja, eu confesso que estou voltando para os caminhos de Jesus. Senhor Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, esta alma, Senhor, que volta hoje para os teus caminhos,
Que o Senhor venha, Senhor, estar com ela. Dá força a ela, Espírito Santo. Livra, Senhor, de toda perseguição e males. Dá força. Segura nas mãos dela. Ensina ela, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas, igreja? Santo Deus! Aleluia. Alguém nessa noite para orar com a gente pela libertação? Vamos todo mundo pedir para Jesus. Irmão, se alguém tiver compromisso, são 9h15, nosso horário de culto está encerrado, mas agora nós damos início à oração pela libertação, a pedir ao Senhor a cura, a providência do Senhor Jesus sobre a nossa casa, família, projeto. Amém? Se alguém veio buscar a sua libertação, não sinta-se envergonhado. Confie em Jesus. Confie no Senhor, Ele é o único que pode fazer. Jesus é o único que pode curar. E Ele não cobra nada por isso. Em Mateus 10 está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Tudo está nas mãos do Senhor. Toda providência. Amém? Com suas mãos bem estendidas. Abra a sua boca nessa noite para nós orarmos. Senhor glorioso Deus, os obreiros vai passando orando pelos irmãos. Senhor Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, entra, Senhor, com tua providência. Entra, Senhor, meu Deus, com teu milagre. Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, vai operando, Senhor, tuas maravilhas. Operando, Senhor, teu livramento nesta hora, Pai. Repreendendo, Senhor, toda obra do inimigo. Repreendendo, Senhor, a seta, o laço. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, de maneira poderosa, de maneira grandiosa. Joga por terra, Senhor, toda a opressão do inimigo, todo laço que foi armado, Pai. Quebra nesta noite, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor vai repreendendo. Aonde houver trabalho, onde houver, Senhor, Espírito imundo, alamaia, séria, em nome de Jesus, o Senhor repreenda. Joga por terra sobre os encantamentos, as obras de Egula, as obras de Pombagira, Senhor. Todo o trabalho levantado contra a vida, contra a família deste irmão, desta irmã. Há poder no nome de Jesus, Senhor, para libertar, Senhor, para cancelar, Senhor, todo o trabalho das trevas. Espírito Santo de Deus vai operando maravilhas, Senhor, operando as tuas curas divinas, Senhor, repreendendo toda a obra do diabo. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, onde houver, Senhor, um nome levado, Senhor, na macumba, onde houver um nome levado, Senhor, ali, Senhor, naquele terreiro, onde houver orações, Senhor, na vida, Senhor, dessa pessoa, há poder no nome de Jesus para repreender agora, para jogar por terra, quebrar o laço do inimigo, Senhor, todo o trabalho levantado, Senhor, aos Exus, em nome de Jesus, Senhor, vai libertando agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, joga por terra os trabalhos de enfermidade, joga por terra, Espírito Santo, todo o trabalho que foi levado, Senhor, para destruir essa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, vai libertando agora, Senhor, Santo Jesus, sobre a cabeça dessa pessoa. Repreenda, Jesus, agora, Senhor, este mal. Senhor, repreenda, Senhor, todo câncer. Repreenda, Jesus, sobre os dores, toda fraqueza, o alto da cabeça, planta do pé, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai abençoando, Senhor, agora. Vai jogando por terra todo o poderio das trevas, Senhor. Os trabalhos de legião, de casta, de falange, Senhor, meu Deus, os trabalhos levantados contra as crianças. Vai repreendendo, Deus Pai, agora todo o trabalho levantado contra a vida desta criança, Senhor, para tirar, Senhor, a paz e o sossego daquela casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai operando agora maravilha, vai operando agora, Senhor, os teus prodígios, os teus sinais, Senhor, na vida deste irmão, desta irmã. Espírito
Espírito Santo de Deus, Senhor, repreenda mesmo agora, papai, vai livrando, Senhor, agora, onde houver cárceres trancados, o Senhor vai abrindo agora, onde houver vida, Senhor, amarrada, Senhor, vai quebrando, Jesus, a amarração agora, Senhor, toma a tua mão, Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor é fiel, Senhor, para avivar, o Senhor é fiel, Senhor, para derramar, Senhor, das tuas bênçãos, da tua glória, Senhor, Espírito Santo vai operando maravilhas, vai operando, Espírito Santo, a grande cura agora, Senhor, aqueles que entraram com dores, Senhor, abençoa a cura agora, Jesus, aqueles que entraram aflito, angustiado, vai tirando toda a angústia agora, toda a opressão, Senhor, que está na alma, Senhor, toda a opressão, Senhor, que está neste coração, o Senhor é fiel, Senhor, para libertar agora, Senhor, aonde houver, Senhor, trabalho escondido, aonde houver, Senhor, Espírito imundo, Senhor, oculto, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai sendo repreendido agora, todos os trabalhos levados, Senhor, ali naquela encruzilhada, pé da mata, no mangue, na cachoeira, os trabalhos levados, Senhor, meu Deus, ali, Senhor, naquele vale, debaixo da árvore seca, em nome de Jesus, o Senhor vai repreendendo agora, opera, Senhor, tuas maravilhas, opera, Senhor, tua libertação, Jesus, na vida deste irmão, desta irmã, alcança também aqueles que não puderam estar aqui presente, alcança, Senhor, aqueles que estão pela plataforma, vai libertando agora, Senhor, curando esta enfermidade, Senhor, meu Pai, que tem assolado, esta enfermidade, Senhor, que tem trazido, Senhor, inquietação, em nome de Jesus, vai curando, em nome de Jesus, Senhor, vai repreendendo agora, Senhor, toda obra do inimigo, Senhor, toda obra de Exu, Senhor, o que foi mandado, o que foi arriado, há poder no teu nome, Jesus, para repreender agora, há poder no teu nome, Jesus, Senhor, para confirmar, Senhor, o livramento, Senhor, entra agora, Senhor, na vida, Senhor, do filho, da filha, Senhor, os projetos que te são apresentados, o Senhor é fiel, o Senhor para abençoar, o Senhor é fiel para dar livramento, quebra, Senhor, os trabalhos feitos, Senhor, nas cordas, quebra, Jesus, agora, os trabalhos feitos na cunha, no guidar, os trabalhos feitos, Senhor, no corpo, vai quebrando, Jesus, agora, os trabalhos oferecidos, Senhor, na linha de bebida, alá, o nome da cega, queima aí, Jesus, joga por terra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai operando, desce fogo, Jesus, vai queimando agora, toda obra do inimigo, Senhor, queima, 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 Jesus, repreenda, Jesus, todo laço, Senhor, desce fogo, Senhor, aonde houver, Senhor, um trabalho escondido, aonde houver trabalho arreiado, Senhor, não deixa, Jesus, passar despercebido, Senhor, entra com a grande providência, o grande milagre, Senhor, repreenda, Pai, entra com o teu grande livramento, Jesus, ó Senhor da glória, Deus maravilhoso, o Senhor é fiel, Senhor, vai tocando agora, Senhor, toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, opera, Senhor, na coluna dessa pessoa agora, o teu milagre, opera, Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, quebra, Senhor, todo laço do inimigo, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Daraçou, Alamaia, aleluia. Oramaia, sério. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abram suas mãos. Ramantoriada. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero convidar os irmãos, mas preste atenção. Somente aqueles que por algum motivo não se sentiu bem na oração, eu quero convidar a vir aqui à frente ao altar. Aleluia. Tem pessoas que não se sentiu bem na oração, vem aqui. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais uma pessoa aqui que não se sentiu bem.
A vitória de Deus. Aleluia. Aleluia. O livramento é para você. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oramasso. Oriana. Aleluia, glória a Deus. O Senhor manda eu chamar mais gente, que ainda tem mais algumas pessoas aqui. Aleluia a Deus. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Tem mais pessoas aqui. Em nome do Senhor. Aleluia. Vitória, Jesus amado. A pessoa que não veio aqui estava com as pernas tremendo. Jesus amado. Não quer vir? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Iremos orar. Está aqui no nosso meio. Vou falar pela última vez, não quer vir? O meu trabalho aqui é simples, irmãos. Não sou eu que faço, eu só anuncio. Eu só digo. Louvado seja Deus, aleluia. Andar, Glória aleluia, ramaias. é o teu nome. Glória a Deus. Estende a mão para cá. Irmã Clarice, eu vejo a senhora sentada com os pés para o alto, o pé pegando fogo. Aleluia. Aleluia. Alamandoria. Glória a Deus, aleluia. Põe a mão nas costas dela. Ramaias. A senhora vai sair daqui leve hoje. Alamaias. Tem um peso muito grande nas tuas costas, de algo que foi jogado. Elemaias. Queria trazer muitas dores no teu corpo. E começa um peso, um cansaço no teu corpo. Mas quando a obreira tirar a mão, o Senhor, Ele já te curou disso. Aleluia. Você vai sentir o alívio até a planta dos pés. O Senhor me mostrou claramente você com os pés levantados. Às vezes vem algo na vida da gente, e a gente olha para o pé, mas não está ali. Radia ali, mas não está ali. Recebe a tua cura e o livramento. Aleluia. O que lançaram contra ti foi através de palavras, para te ferir, mas te adoeceria. Recebe, toma posse da sua cura em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo Deus. O que você sentiu? Tremedeira? O que você sentiu? Tremedeira? Tá as duas tremendo? Jesus. Aleluia. Tá com frio? Não? Com frio? Quem tá com calor aí? Glória a Deus. Abra a mão. Abre. Fecha os olhos. Confia em Jesus. Quem está com calor diz assim: queima ele, Jesus. Pode falar, irmãos. Dá um abraço para ela. Isso. Leva ela lá, dá uma água para ela. Abra a mão. Glória a Jesus. Amém. Agora dá um abraço na obreira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção que nós vamos encerrar já. Louvado seja Deus. Enfermo, eu tenho uma dor.
tem uma enfermidade. O Senhor disse assim: ora pelos enfermos. Aleluia. Está doendo? Aleluia. Se tem dor, eu não sou a cura, não. A cura é Jesus. Acredite. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tem gente que tem medo, né? Vou lá nada, vou cair. Aleluia. Irmãos, eu já vi gente aqui curada de câncer, de mioma, de depressão. Tudo foi Jesus que fez. Aleluia. Tenha fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja estende a mão. Quem está à frente abre a mão. Senhor Deus, Deus amado. na direção do Teu Espírito Santo, aí está sobre aqueles que se apresentam enfermos diante da Tua presença. Eu venho te pedir, Jesus, que nesta hora o Teu bom Espírito Santo venha dar testemunho para eles. Cura eles, Espírito Santo, em nome de Jesus. Cura essa enfermidade. Tira essa dor, Senhor, que está assolando. Senhor, Tu és fiel, Senhor. Senhor, eu creio porque eu tenho visto o Senhor curar. Senhor, tira agora, Senhor, toda enfermidade, toda dor, do alto da cabeça, a ponta dos pés, em todos os órgãos, aonde houver, não para mim, mas para a glória do Teu nome, porque o Senhor é fiel. Senhor, o Senhor garante aquilo que o Senhor fala. Entra, Senhor, agora com milagre. Senhor, os nervos que estavam doendo, as dores que entrou sentindo, eu declaro em nome de Jesus que venha desaparecer agora, que essa enfermidade que há dias tem doído neste corpo venha sumir agora em nome de Jesus. Senhor, a enfermidade que o médico ainda não resolveu, o Senhor pode botar a mão agora para curar, para libertar deste mal agora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que cada um que aqui vem, Senhor, que receba a cura, que receba um milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma posse da tua bênção em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel, é ou não é, irmãos? Sim ou não? Sim. Eita glória. Aleluia, glória a Deus. Como que a senhora chama, irmã? Rosa. Aleluia. Como que a senhora chama, irmã? Como? Damiana. Eita, nome abençoado de Jesus. Sim ou não? É único, foi Jesus que deu. Abra a mão. Abra a mão, mano. Isso. Aleluia. Cadê as obreiras? Aleluia. A irmã Mônica lá, a obreira Mônica, vem cá. Aleluia. Oh, glória. Vai lá naquela irmã ali, ó. Isso, na primeira. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E faltou uma obreira, oh, glória. Ali. Da altura da senhora, essa obreira aí, ó. A Lidiane. Fica de frente, fica de costa não, fica de frente as duas, isso. Amém? Vocês estão prontas? Estão prontas? Então? Abraça elas, obreiras. Abraça suas irmãs aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso, abraça.
Enquanto se abraça, o Senhor derrama aí, ó. Enquanto vocês abraçam, o Senhor derrama aí, ó. O Senhor está renovando, está curando. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto vocês estão abraçados, o Senhor está operando algo aí maravilhoso. Aleluia. O Senhor está curando, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha para ela. Fala, irmã. Receba tua cura. Olhe para ela, Mônica, e diz: irmã, receba tua cura. Aleluia, glória a Deus. O Senhor diz assim: é minha resposta para a tua vida, mulher. Santo Deus! Ela queria uma cura do Senhor, não é isso, irmã? Aleluia, glória a Deus, glória. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Quem cura é Ele, quem opera é Ele, quem faz é Ele, e a glória é para Ele, aleluia. Deus é o Senhor da glória. Tá glória, aleluia. Aleluia. Vai caminhar muito, irmãzinha. Vai caminhar muito, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando a obreira te abraçava, os teoporós iam embora da tua vida. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Jesus é fiel. Amém? Amém. Oração da fé. Estende tuas mãos. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Abençoa, Senhor, meu irmão, minha irmã, que aqui presente está. Entra com teu livramento, entra com tua cura na vida, na família, nos projetos. Abençoa, guarda em segurança, livra do perigo, livra de todo mal. Senhor, acampa teus anjos da proteção e livramento, Pai, na vida de cada um deles, meu Pai querido. Assim te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz.